Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Geografia do 7º ano. Na nossa aula de hoje, discutiremos a respeito da economia e trabalho na população brasileira. A população economicamente ativa, chamada pelo seu acrônimo PEA ou PEA, corresponde ao conjunto de pessoas em idade ativa, ou seja, entre 15 e 64 anos, trabalhando ou procurando emprego. No Brasil, tal como mostrado no gráfico, observamos que, apesar da população em idade ativa estar envelhecendo, devido às razões já discutidas na aula anterior, a população economicamente ativa vinha crescendo mais ou menos na mesma taxa da população em idade ativa até 2020, quando começou a pandemia de Covid-19, onde observamos o encerramento de vários empregos pelas dificuldades econômicas que enfrentamos nesse período. Com a população ocupada, vemos a mesma tendência até 2015, quando observamos uma leve queda até 2017. Isso ocorreu, pessoal, porque a população ocupada, que representa o conjunto de pessoas que possuem um emprego, que estão trabalhando, reduziu nesse momento, visto que lá nós enfrentamos uma das maiores crises econômicas da história do Brasil, chamada por muitos economistas e jornalistas de a Grande Recessão Brasileira. Isso começa a mudar a partir de 2017, com a população ocupada voltando a crescer até 2020, quando, da mesma maneira como aconteceu com a população economicamente ativa, ela caiu consideravelmente. Para o futuro, pessoal, se estima que até a segunda metade do século XXI, a população brasileira vai parar de crescer, tendo envelhecido ao ponto de termos diversos problemas relacionados à previdência. Nessas graves crises econômicas que o Brasil enfrentou, nós observamos alguns momentos de alta no desemprego. É importantíssimo, pessoal, entendermos o que é o desemprego. Desemprego ou desocupação é a situação da pessoa sem emprego que está procurando um emprego, ou seja, é a pessoa inserida no mercado de trabalho que temporariamente está sem trabalho. As pessoas que não possuem emprego e não procuram emprego entram na estatística da população economicamente inativa. Nestes, existem aqueles que simplesmente não querem procurar emprego porque não precisam, como pessoas muito ricas ou alguns estudantes. Os incapacitados, aquelas pessoas com questões de saúde que as impedem de trabalhar. E os desalentados, aquelas pessoas que já procuraram emprego em algum momento, mas que por alguma razão desistiram, preferindo viver de programas de assistência e ou caridade. As taxas oficiais sobre o trabalho no Brasil geralmente vão tratar da taxa de desemprego ou taxa de desocupação, que representa a porcentagem da população brasileira que não tem emprego, mas que está procurando. Observamos no gráfico, pessoal, que no auge das crises econômicas recentes do Brasil, em 2015 e 2021, o desemprego chegou aos maiores valores da nossa história recente, recuperando lentamente logo após esses períodos. O trabalho infantil é um dos grandes desafios do nosso país, pessoal. Consideramos trabalho infantil aquele realizado por crianças abaixo de 14 anos, porque no nosso país essa é a idade mínima permitida para começar a trabalhar na condição de aprendiz, ou de jovens de 14 a 17 anos que estão trabalhando em situação irregular. Esses jovens entre 14 e 16 anos podem trabalhar apenas na condição de aprendiz. De 16 a 18, eles podem trabalhar normalmente, desde que os estudantes tenham condições de frequentar a escola e o trabalho não seja em condições insalubres. Nós observamos no mapa da tela que em todo o país nós temos trabalho infantil. Dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD contínua, do IBGE, mostram que o Brasil, em 2019, apresentava 2 milhões de crianças de 5 a 17 anos trabalhando irregularmente. Dessas 2 milhões de crianças, o estado com a maior porcentagem de suas crianças em situação de trabalho infantil foi o Amapá, com 16,8%, enquanto o estado com a menor porcentagem de trabalho infantil foi o Rio de Janeiro, com 1,8%. A participação feminina no mercado de trabalho vem crescendo no Brasil desde a década de 1970, pessoal, consequência da urbanização do país e das constantes lutas das mulheres por mais espaço na sociedade. Só que isso não acabou com a desigualdade existente entre os gêneros, pessoal. Segundo estudos, a mulher brasileira recebe cerca de 28% a menos que os homens, exercendo a mesma função.
Além disso, apesar dos avanços conquistados, como a licença maternidade, que permite que as mães de recém-nascidos possam cuidar de seus filhos nesse momento tão essencial, que são os primeiros meses após o nascimento, muitas mulheres experimentam o descumprimento dessas regras, sendo obrigadas a voltar a trabalhar muito antes do tempo determinado por lei, com ameaça de desemprego. Para além disso, observamos que, historicamente, em situações de crises econômicas, as mulheres eram as primeiras a ser demitidas, porém nos últimos tempos isso não foi bem regra. Na crise de 2016, por exemplo, o percentual de mulheres demitidas foi menor que o dos homens. Enquanto elas tiveram uma redução de 3,5% de mulheres empregadas, os homens observaram uma redução de 6,4%. Pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que ela tenha sido proveitosa para todos. E lembrando sempre que qualquer dúvida pode deixar nos comentários, ou se for meu aluno, pode me perguntar em sala de aula. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.